Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo, segunda-feira, muito bem, nosso princípio número 6 de 35. Quem de vocês está acompanhando desde o começo? Quem de vocês viu os 6 princípios? Escreve eu aí. Quem de vocês assistiu às 6 aulas? A maioria... Muitas pessoas acabaram chegando nesse momento. Nós estávamos lá no Clube dos 5%, hoje é a aula de segunda-feira. E estamos aqui juntos de novo, mais um round. Quem de vocês, a Larissa, Cami, Ângela, legal. The Ninja perdeu as primeiras. Anne. Virgínia assistiu 3. A Sá chegando do Clube dos 5%. Muito bem. Vamos lá então, vamos começar. Olá, Gabriel. Termina a ilustração. Vai lá. Gente chegando 5%. Perdeu uma aula. Eliana. Luísa. Dr. Wesley também chegando 5%. Graciela assistiu todas. Quero ver quem de vocês vai assistir às 35. Mudança fundamental. A Vânia começando hoje. Michele também chegando 5%. Sica perdeu uma. Fabiana na área. Perdi 2, comecei na 3. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar nosso trabalho de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos recapitular um pouco a nossa aula de ontem. Nós falamos a diferença das pessoas que são consumidoras, que são coletadoras, das pessoas que são criadoras. Lembram a diferença? Vocês lembram também, obrigado para quem está comprando selos, obrigado. Olha aí, ó, Ian chamou 20 mentorados, vamos lá, legal. Laís perdeu todas, muito bem. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui olhando para 35 princípios que vão ajudar você a criar uma vida profissional bem-sucedida e a ter dinheiro. Esse é o nosso objetivo. É diferente do que outras coisas. Então nós temos esse objetivo e nós estamos no nosso 6º princípio hoje. Já falamos de 5 princípios. E vamos aos 35. Vamos lá. O que nós vimos ontem à noite, no final da aula? Nós vimos que pessoas que têm dinheiro e pessoas bem-sucedidas, elas desenvolvem quatro tipos de mentalidade. É a mentalidade filosófica, a mentalidade estratégica, primeiro a mentalidade cenário, depois a mentalidade estratégica e por fim a mentalidade de ação. Hoje nós vamos lascar o bambu, diz o Lucas, hoje nós vamos avançar nisso, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero que você faça antes da gente começar, é segunda-feira. Vamos chamar a nossa galera, vamos semear a semente, vamos chamar mais pessoas que precisam melhorar financeiramente, ou querem, ou desejam, e que estão em busca de uma reestruturação profissional, porque é dali que vem o dinheiro, tá bom? Muito bem. Mandei para as minhas 30 pessoas, espero que você também faça isso. E a gente começa, tá bom? Clarice já fez a semeadura. Arte Jaci chegou.
A Josi Lima está colocando ali, mentalidade filosófica de cenário, estratégico de atitude, boa noite, Jacarezinho, Paraná. Bom, vamos começar então. O que produz o resultado ou os resultados na nossa vida são as nossas ações. As nossas ações, elas partem das escolhas, isso todo mundo já sabe. Agora, qual é a grande questão? A grande questão é como a gente escolhe as ações do nosso dia a dia. Essa é a grande questão. E eu quero que você pense, eu quero que você reflita um pouco sobre as atividades do dia de hoje. Vou tirar os comentários aqui para o pessoal sossegar, tá bom? Espero que todo mundo tenha feito aquela atividade inicial. Vamos lá então. Eu quero que você pense, quero que você reflita um pouco sobre o que você fez no dia de hoje. Às vezes eu brinco com as pessoas que trabalham comigo, eu faço a seguinte pergunta: cara, o que você fez desde as 7h30 de hoje de manhã até agora? Isso são 22 horas agora, no Brasil. O que você fez ao longo do dia hoje? O que você fez? Quero que você verdadeiramente pense sobre isso. O que você vai entender aqui hoje vai mudar a sua vida. 45 minutos, nós vamos virar o jogo, nós vamos fazer 3 gols, nós estamos perdendo de 2-0 e nós vamos fazer 3-0. Temos 45 minutos para isso. Agora, para isso, lembram da mentalidade filosófica. Eu quero que você pense o que você fez ao longo do dia, hoje. O que determinou as suas atividades? Por que você fez isso que você fez? Que resultados você obteve? Cara, você teve 8 horas. Tu imagina o seguinte, 10 horas. Imagine que você esteja no aeroporto, pegando o avião, e você recebe uma notícia de que o voo vai atrasar durante as próximas 10 horas, que o voo vai atrasar 10 horas. Como é que você ia se sentir? 10 horas é muito tempo. E aí vem a pergunta, o que você fez nessas 10 horas? Que resultados você obteve? E aí quero aumentar um pouco essa reflexão e eu quero te perguntar o seguinte: como é que você gerencia o seu tempo? Como é que você controla? Como é que você se organiza em relação às atividades do seu dia? Se são as atividades, se são as ações que você faz durante o dia, se são essas ações que criam os seus resultados, como você escolhe o tipo de ação que você vai ter durante o dia? É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos refletir, e isso é uma coisa que eu aprendi em 2005. E isso mudou radicalmente a minha vida. Então, o que você vai aprender hoje à noite tem o poder, tem o potencial de mudar completamente a sua vida. Preciso que você pegue um papel, que você pegue uma caneta, porque eu preciso que você faça um desenho hoje. Você vai desenhar. Então não adianta você ficar escutando. Você vai ter que desenhar. Então pegue um papel, pegue uma caneta, você vai ter que fazer um desenho. A primeira coisa que eu quero falar é exatamente o que nós vimos no primeiro encontro. O que eu falei no primeiro encontro dessa série? Qual foi o primeiro princípio? Organize e execute conforme as prioridades.
Organize e execute conforme as prioridades. Esse é o maior erro que a maioria das pessoas comete. Eu vejo ainda pessoas ensinando gestão de tempo. Vejo uns gurus aí vendendo curso de gestão de tempo, de você ter uma agenda e você numerar as atividades que você faz durante o dia, colocar determinadas horas. Isso é tão ultrapassado. Isso nunca funcionou na história da vida das pessoas. Preste atenção. O desafio não é gerenciar tempo. O desafio é gerenciar a nós mesmos. Ao invés de gerenciar o tempo, de fazer uma listinha de atividades e ir riscando as atividades, você precisa gerenciar a si mesmo. Você precisa gerenciar as suas prioridades e os seus resultados. E como é que você faz isso? Pensa o seguinte, que disfunção, que distorção fez com que você chegasse na idade em que você chegou, sem ter um tremendo de um poder pessoal desenvolvido. Isso leva de 3 a 5 anos no máximo. Então existe uma distorção, existe uma disfunção, e nós vamos falar sobre isso hoje. E a primeira coisa que eu quero que você escreva é que, ao invés de gerenciar tempo e atividades, você precisa gerenciar prioridades e resultados. Por quê? Porque você não pode colocar o que é mais importante à mercê do que é menos importante. Então você tem que gerenciar as suas prioridades. E prioridade é o resultado que você quer. E aí tem uma coisa que eu quero explicar em detalhes para você entender, que é uma coisa que eu aprendi com o velho e bom Steve Covey. O Steve Covey, ele era professor, nos últimos anos de vida dele, ele era professor na Universidade do Utah, quando eu morava, do Utah, de Logan, no estado do Utah, quando eu morava em Logan. Então eu tenho uma grande admiração por ele. E ele diz o seguinte, preste bem atenção, eu vou te explicar os fatores que definem as atividades. Como é que você vai gerenciar prioridades e resultados? Existem 2 fatores que definem uma atividade. Qualquer atividade que você fez ao longo do dia. Por isso que foi importante você fazer essa reflexão inicial sobre quais atividades você fez durante o dia. Você pode dividir todas as atividades que você faz em 2 tipos. Aquelas atividades que são urgentes e as atividades que são importantes. E, obviamente, vai ter atividades que não são urgentes e que não são importantes. Então, vamos dar uma olhada para essas atividades. Isso vai mudar a maneira como você vai organizar a sua vida a partir de amanhã. O que é uma coisa urgente? Urgente significa que uma atividade exige nossa atenção imediata. Isso é uma coisa urgente. Pense, por exemplo, no seu saldo bancário e vai entrar, você tem que pagar uma conta hoje e você não tem dinheiro. Então, isso é uma coisa urgente, você precisa resolver isso. Coisa urgente é você ter que levar o menino para a escola. E você tem que buscar o menino para a escola. Isso são coisas urgentes. Coisa urgente é o telefone tocando. Isso é uma coisa urgente. Então você precisa largar tudo e fazer isso. Por quê? Presta atenção. As coisas urgentes são aquelas que se impõem sobre nós. A coisa urgente, ela se impõe sobre nós. As coisas urgentes,
elas normalmente são bem claras, são bem óbvias. Você sabe o que é urgente. Elas são visíveis. Elas nos pressionam. Elas insistem para que você faça alguma coisa. Elas não te deixam em paz. E geralmente, muitas vezes, elas são populares com as outras pessoas. Você precisa levar o filho para a escola, você precisa dar uma carona para a vizinha, você precisa comprar extrato de tomate para sua mãe. Isso tudo é urgente. Você precisa fazer isso. São coisas que estão bem à nossa frente. E muitas vezes também são coisas mais fáceis, coisas mais agradáveis, coisas mais divertidas para se fazer. E na maioria das vezes, as coisas urgentes não são importantes. Olha que interessante. E o que é uma coisa importante? A importância tem a ver com prioridade. A importância tem a ver com resultados. Algo que é importante contribui para a sua prioridade. Contribui para elevar o seu poder pessoal. Algo que é importante tem a ver com seus valores, com as suas metas prioritárias. Nós reagimos às questões urgentes. As questões urgentes, elas se impõem sobre nós. As questões importantes, que não são tão urgentes, elas requerem a nossa iniciativa, a nossa vontade. As coisas urgentes se impõem sobre nós. As coisas importantes, nós temos que se impor sobre elas. Nós precisamos agir sobre elas. Você precisa tomar a iniciativa. Você precisa colher a oportunidade para fazer com que a sua prioridade se realize, para que a sua prioridade aconteça. Agora, se você não tem ideia do que é importante para você, se você não tem ideia da sua prioridade, se você não tem clareza dos resultados que você pretende para a sua vida, como é que você vai determinar as suas ações? Você não vai. Você é distraído durante o dia inteiro e você responde apenas aquilo que é urgente. Você só faz aquilo que se impõe sobre você. E é por isso que a maioria de nós chega aos 35, aos 40 e não tem uma vida profissional estruturada. O que eu estou te falando aqui pode parecer simples, mas esse é o problema. Você lembra ontem eu falei sobre adversidades? Adversidades não são coisas físicas. Não é como você chegar de um lado de um rio e você não conseguir passar o rio. Isso seria uma adversidade. Você chega na barranca do rio Uruguai, do rio Paraguai, ou do rio São Francisco e você não consegue atravessar. Isso é uma adversidade física. As adversidades que eu e você enfrentamos e que nos impedem de avançar são adversidades da cabeça, da mente. São pensamentos, puro e simples pensamento. Então o que acontece? Se você não tem prioridade, se você não tem clareza, você não tem controle sobre as ações que vão produzir o resultado. Na verdade, você é pressionado o tempo todo por aquilo que é urgente. Então eu quero que você faça um desenho, tá? Nós vamos trabalhar isso, nós vamos analisar essas 4, tá invertido aqui, mas vou explicar. Nós vamos analisar as tuas atividades que você fez hoje, que você faz geralmente, sobre esses 2 aspectos que eu expliquei. Sobre o que é urgente e sobre o que é
é não urgente. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça esse quadrado e depois você faz um mais aqui dentro, tá? Faça esse quadrado, depois você faz um mais, para você criar 4 quadrantes, tá? Do lado aqui você escreve, essa palavra é importante, ela tá virada, tá? Você escreve aqui importante e aqui você escreve não importante. Aqui você escreve urgente e aqui você escreve não urgente. Então vai ficar assim, ó. Nesse primeiro quadrado tá invertido aqui, tá? Mas para você o primeiro quadrado vai ser urgente e importante. Vamos chamar isso de Q1, tá? Vamos chamar isso de Q1. Importante e urgente. O segundo quadrado aqui, para você, o meu tá invertido, então esse vai ser o segundo. Ele vai ser não urgente e importante. Não urgente e importante. Esse vai ser o quadrado 2. O quadrante 2. Faça isso vai mudar a sua vida. Muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas elas não entendem a profundidade disso. Aí, nesse quadrado embaixo aqui, onde diz urgente e não importante, você coloca o quadrado 3, quadrante 3. E no último, à sua direita, onde diz não urgente e não importante, você coloca o quadrado 4. Tá bom? Então ficou essa imagem aqui mais invertida. Para você provavelmente vai ser o oposto. Provavelmente não, tem que ser o oposto. Então aqui você tem o Q1, aqui você tem o Q2. O Q2 é não urgente e importante. O Q4 é não urgente, não importante. E o Q1 é urgente e importante. Tá bom? Agora vamos dar uma olhada, tá? Basicamente, todas as suas atividades, se você observar elas nos quesitos importância e urgência, elas vão caber dentro desse quadro. Todas. Algumas atividades, no quadrante 1, elas são urgentes e importantes. No Q2, as atividades são importantes, mas não são urgentes. No Q3, as atividades são urgentes, mas não importantes. E no quadrante 4, as atividades são não urgentes e não importantes. Vamos olhar então, usando esse seu quadrado, vamos olhar para as suas atividades, certo? Vamos analisar o que você fez ao longo do dia e o que você faz geralmente ao longo do dia, de acordo com cada um desses quadrantes. O que é o quadrante 1? Tá? Eu não vou usar muito o meu desenho, quero que você use o seu, porque o meu está invertido. O que é o quadrante 1? Tá? No quadrante 1, você tem as atividades urgentes e ao mesmo tempo importantes. Atividades urgentes e ao mesmo tempo importantes. O que são esse tipo de atividade? É a maioria das atividades do nosso dia a dia. São as crises que você precisa administrar, são os problemas que você tem, que precisa resolver, são coisas que você precisa resolver hoje, no máximo amanhã, e essas coisas te pressionam. Você precisa resolver essas coisas. São atividades com data marcada, coisas que precisam ser feitas dentro de um prazo. Coisas que precisam que você cuide delas agora. Esse é o quadrante 1, tá bom? Geralmente quando a gente fala um pouco de uma coisa mais técnica, as pessoas elas não gostam disso, entendeu? As pessoas têm preguiça disso. Geralmente as pessoas gostam de falação motivacional e tudo mais. É aquilo que eu falei ontem, isso é o consumidor. Quando a coisa começa a ficar um pouco complexa, quando a mente precisa pensar,
quando você é exigido, quando você precisa fazer um esforço, você desaparece. Por quê? Porque você quer blá, blá, blá. Isso aqui é a coisa mais importante que você pode aprender na sua vida. Mas é chato. Por quê? Porque você vai ter que sentar e pegar o papel, pegar o lápis, mas você não quer fazer isso. Você quer puxar. Isso aqui vai te levar para o teu sonho, mas você quer puxar o teu sonho para onde você está. Isso não funciona. Tá? Aguenta firme ou repuxe, tá bom? Então, o quadrante 2. O que é o quadrante 2? O quadrante 2 são coisas que... O quadrante 2 é aqui. São coisas que não são urgentes, mas que são importantes. O que são coisas que não são urgentes e que são importantes? São aquelas que demandam a sua iniciativa. Ninguém vai te cobrar isso. Ninguém vai dizer para você, você precisa fazer isso hoje. Não, ninguém vai te cobrar. Não é como as crises do quadrante 1, que são urgentes. Isso aqui não é urgente. Então o que isso é? É você se preparar. É você fazer atividades que aumentam o seu poder pessoal. É você planejar. Fazer planejamento. É você sentar, tirar umas horas do dia, durante todos os dias da semana, para descobrir qual é o seu talento. É você descobrir qual é a sua prioridade, qual é o seu propósito. É você analisar a sua vida, é você usar o pensamento filosófico, é você usar o pensamento estratégico, é você usar o pensamento de cenário. São essas coisas. Você reconhecer e avaliar oportunidades, você descansar, você relaxar, você dar uma caminhada no meio da natureza. E o que são as ações do quadrante 3? Que são coisas urgentes, mas não importantes. Redes sociais. Você ficar olhando bobagem nas redes sociais. Grupos de WhatsApp que não agregam nada. Grupos do Telegram. Interrupções. Conversas no telefone. Ficar horas falando no telefone sem objetivo nenhum. A maioria das nossas reuniões. E coisas assim, que são aparentemente urgentes, mas elas não são tão importantes como a gente imagina. E aí tem o quadrante 4, que são as atividades que não são importantes e não são urgentes. Que são as redes sociais, videogames, stories, reels sem fim, de coisas bonitas, de gatinho fazendo gracinha, de cachorrinho dizendo bom dia, bom dia, bom dia. E o tempo vai passando. YouTube, você vai emendando um vídeo atrás do outro, mas sem objetivo, sem pesquisa por detrás. De novo, WhatsApp, Netflix, você vai assistindo todos os... eu vou fazer uma maratona, vou assistir todos os seriados que tem, e outras atividades que não contribuem com nada. Então, se você olhar para as suas coisas, as suas atividades, e você observar dentro desse quadrante, mas isso você não consegue fazer durante uma live, você vai aprender isso e você vai começar a fazer isso. Então, o que você vai começar a olhar? Você vai começar, a partir de hoje, a olhar para as suas atividades com base nesses 4 quadrantes. Pense sobre as 10 horas do seu dia. E aí você pega as 10 horas do seu dia e você diz o seguinte, cara, onde é que eu estou investindo a maior parte do tempo? Na verdade, pode já colocar nos comentários, onde você investe a maior parte do tempo? Você investe a maior parte do tempo nas coisas urgentes e importantes, você investe a maior parte do seu tempo nas coisas que não são urgentes, mas são importantes, nas coisas que são urgentes, mas não são importantes, ou nas coisas que são não urgentes e nem importantes. Onde você investe?
O quadrante 1 são coisas urgentes que nós precisamos resolver. Não dá para virar as costas, não dá para parar, dizer, não vou mais fazer nada que é urgente. Porque... Não, tem coisas, todos nós temos crises e problemas, atividades urgentes que nós precisamos resolver. Então a gente precisa fazer isso. Agora, essas coisas, alguém disse, na correria do dia a dia, trabalhos, filhos, casa, é isso que são coisas urgentes. Então, o que acontece? Essas atividades, elas nos sufocam, elas consomem demais a nossa energia. E quando nós nos perdemos, principalmente nas coisas do quadrante 1, nas coisas urgentes e importantes, nós nos tornamos prisioneiros das nossas crises. A nossa mente, ela se habitua a se focar em problemas e nós nos tornamos aqueles administradores bombeiros que sempre estão correndo atrás de um incêndio para apagar. Nós nos tornamos resolvedores de problemas. E se nós passarmos muito tempo no quadrante 1, nas coisas urgentes e importantes, nós nos tornamos capazes apenas de produzir somente aquilo que a pressão do dia a dia exige de nós. Vocês estão entendendo? O que acontece? O que acontece? Se o foco permanecer no quadrante 1, se você não tiver condições de sair do quadrante 1 aqui, as coisas vão ficar cada vez mais e mais sérias. A pressão aumenta cada vez mais, até dominar a gente completamente. Quantas pessoas que eu conheço que vivem totalmente dominadas pela pressão? É como você entrar num mar agitado. Você já foi tomar banho num mar onde tem ondas agitadas? O que acontece? Você se levanta, sai da água, vê uma onda e te derruba de novo. A mesma coisa acontece com essas pessoas. Você consegue se libertar de um problema e é o outro problema que se impõe. Você levanta, sai de uma situação, é a outra que se apresenta. E você passa o tempo inteiro lutando para ficar na superfície. Só para encontrar uma outra onda, um outro problema que te derruba. A maioria das pessoas passa dia após dia resolvendo problemas. E acha que a vida deve ser assim. E o que acontece? O que acontece quando você passa o tempo todo aqui? O que acontece? O único alívio que você vai ter é fugir para o quadrante 4, onde as coisas não são urgentes nem importantes, que é o quê? As redes sociais, os grupos de WhatsApp, os stories, os reels, o YouTube, Netflix e outras atividades que não contribuem em nada para o seu crescimento. E o que acontece quando você vive no quadrante 1 e no quadrante 4? Quando você vive esmagado pelos problemas, você se habitua a uma vida assim. E o que você faz? Você chega em casa à noite e você não quer saber mais de nada. Você se esconde, ou mesmo, não precisa ser à noite, durante o dia, você leva uma bordoada dali, uma bordoada de lá,
E o que acontece? Você acaba fazendo o quê? Você acaba se distraindo com as redes sociais, com qualquer outra coisa. Mas onde é que está o grande problema, tá? O grande problema, isso se você quer crescer na vida, se você quer ter dinheiro, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério, eu não sei como que as pessoas não sabem disso. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas que consomem muita coisa motivacional, frasezinhas, defeitos e essas coisas, isso é interessante, faz a gente refletir. Mas a maioria das pessoas que vivem sufocadas aqui nas coisas urgentes, nas crises do dia a dia, elas consomem muita coisa superficial e motivacional. Só que você tem que entender que o motivacional, a motivação, ela é como um guincho, o carro do guincho. Quando o carro está estragado, é legal você ter um guincho para te levar na oficina. Mas você não quer viver todo dia sendo puxado por um guincho. Então o que acontece? A pessoa que vive no sufoco, ela se apega muito a pensamento positivo, a coisas como frasezinhas repetitivas, motivacionais. E você não tem noção do quanto isso te sufoca cada vez mais. Quando você olha para suas atividades num todo, provavelmente você vai perceber que você passa 90% aqui, 90% aqui, nas coisas urgentes, nas coisas importantes, e o resto dos 10% você passa no quadrante 4. Talvez um pouquinho aqui ou um pouquinho aqui. Talvez 80 aqui, 10 aqui. Mas a vida da maioria das pessoas é isso. É administrar crise, resolver problema, correr atrás das funções do dia a dia. E o que acontece quando você faz isso? Você chega exatamente aos 35, aos 40, aos 50 anos e você pergunta, onde é que eu investi o meu tempo? O que eu fiz da minha vida? Então, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Pense nessas questões aqui, por exemplo, do quadrante 3, coisas que não são importantes, mas que são urgentes. Existem muitas pessoas que passam um certo tempo, um tempo X aqui, por quê? Porque essa é a atividade do popular. Você tenta agradar as outras pessoas. Por quê? Porque essas coisas, elas são a urgência da outra pessoa imposta sobre você. A outra pessoa, ela pede para você resolver os problemas dela. E você diz sim, por quê? Porque isso é popular. Então, existem essas pessoas, pense sobre isso, existem essas pessoas que gastam a maior parte do tempo em atividade nesse quadrante, coisas que não são importantes para ela, mas que são urgentes. E elas fazem isso porque elas querem dizer sim, elas querem ser bem vistas, elas querem agradar as outras pessoas. Então você passa a maior parte do tempo reagindo a coisas que são urgentes, achando que elas são importantes. Mas a verdade é que a urgência dessas questões, com frequência, se baseia nas prioridades dos outros, na expectativa dos outros. É os outros pegando os macaquinhos que estão incomodando no ombro dele e sentando no seu. E você acha que isso é importante. Não é importante, pode ser urgente, mas não é importante. Então o que acontece? As pessoas que gastam muito tempo, porque essas questões aqui,
As urgentes e importantes você precisa resolver. Mas as questões do quadrante 4 e do quadrante 3, que não são importantes, pessoas que passam o tempo quase que exclusivamente nos quadrantes 4 e 3, ou pelo menos a maior parte do tempo, fazendo coisas que não são importantes, elas são totalmente irresponsáveis com elas, com a vida delas. Porque elas não entendem, elas não sabem. Pessoas que crescem profissionalmente, pessoas que têm dinheiro, vou repetir, se você quer crescer profissionalmente, se você quer dinheiro, eu vou te dar a solução agora. Entendeu? O que você precisa fazer? E você talvez não vai gostar disso, mas o que você precisa fazer? Você vai precisar gastar muito tempo aqui no quadrante 2, que são coisas importantes, mas não são urgentes. Pessoas que crescem profissionalmente, pessoas que têm dinheiro ficam fora do quadrante 3 e 4. Vou repetir. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer crescer profissionalmente, se você quer sair dessa pindaíba, não tem outro caminho. Leva a vida a sério. Você vai ter que sair do quadrante 3 e do quadrante 4. Essas coisas não são importantes. Elas podem ser urgentes, mas urgentes ou não, elas não são importantes. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer se você quer ganhar dinheiro a partir de hoje. Sai, eu expliquei antes o que são as atividades do quadrante 1, aliás, do quadrante 3 e do quadrante 4. Você precisa sair dessas coisas. E a outra coisa que você tem que fazer é reduzir as atividades do quadrante 1. Você tem que reduzir as coisas urgentes e importantes. E você tem que passar mais tempo no quadrante 2, que são coisas importantes e não são urgentes. Essas coisas, elas não vão se impor diante de você. Essas coisas, elas não vão te encher o saco. E por isso você não faz. Se você quer ganhar dinheiro e se você quer crescer, você tem que se focar no quadrante 2. E você tem que começar a pensar de maneira preventiva. Quando você quando você começa a olhar e administrar em torno das suas prioridades e dos resultados, você vai, quanto mais, presta atenção, todos os problemas que estão aqui, todas as coisas importantes e urgentes, elas nasceram porque você não gasta tempo aqui. Se você gastasse tempo aqui, isso aqui se esvazia. Você está entendendo isso? Ou você não está entendendo? Porque o que acontece? Se você não entender isso, você vai ter problemas. Entendeu? Você vai continuar sendo atropelado pela vida. Então, você tem que passar mais tempo no quadrante 2, que são as coisas importantes e não urgentes. E quanto mais tempo você passar ali, menos problemas e menos crises você vai ter no quadrante 1. O quadrante 2 é a sala de estar, é o escritório de uma pessoa bem-sucedida e que tem dinheiro. Essas pessoas se focam em coisas que não são urgentes, mas que são importantes. Eles se focam em coisas como relacionamentos saudáveis e proveitosos, para você não estar perdendo muito tempo com relacionamentos. Tem poucos amigos, mas amigos leais, amigos honestos. Elas investem tempo para descobrir o talento, para estruturar a vida sobre o talento. Elas investem tempo para
definir as prioridades, elas investem tempo para planejar a longo prazo, elas investem tempo em atividade física, elas trabalham mais na manutenção preventiva, no preparo, no estudo. Onde é que você vai desenvolver o seu poder pessoal? Você vai desenvolver o seu poder pessoal no quadrante 2. Através do estudo, através da dedicação, através do esforço. Por que a maioria das pessoas ficam aqui assistindo lives motivacionais, de retórica, de conversação, onde a pessoa fala e vai contando o quanto ela é grande, o quanto ela é importante? Se você quer gastar tempo no Instagram, você precisa passar tempo com quem ensina conteúdo. O conteúdo está no quadrante 2. O resto tudo é quadrante 3 e 4. Coisas não importantes. Isso aqui é importante, mas isso não é urgente. É urgente sim, mas se você não... Eu não estou te distraindo. Isso aqui não é entretenimento. Eu não estou falando de mim. O quanto eu sou grande, o quanto... Não estou falando isso, estou te ensinando conteúdo, mas as pessoas não querem isso. Elas querem entretenimento. Então você precisa, por exemplo, a pessoa diz, o que eu ensinei ontem? Eu ensinei as 4 mentalidades. Onde é que você vai usar... Onde é que você vai tirar tempo para criar, por exemplo, um cenário ideal para a sua vida? Onde é que você vai criar estratégias para a sua vida? Onde é que você vai fazer as perguntas que você precisa fazer para entender qual é o seu talento, qual é a sua prioridade, qual é o legado que você quer deixar, qual é a contribuição? Então todas essas coisas, elas estão no quadrante 2, que não são urgentes. No quadrante 2 estão todas as coisas que nós precisamos fazer. Você sabe que você precisa disso, mas você raramente as faz. Por quê? Porque elas não são urgentes. Elas precisam de iniciativa, elas precisam de consciência. Então, deixa eu rapidinho desenhar aqui os 4 quadrantes. E eu quero dizer para você o seguinte, agora menos caprichado, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Eu vou explicar como é a sua vida se você passar mais tempo no quadrante 1. Se você passar maior tempo da sua vida no quadrante 1, o que vai acontecer? Você vai viver estressado, você vai viver esgotado, você vai estar o tempo inteiro administrando crises, você vai sempre estar apagando incêndios, a vida sempre vai estar mordendo no seu bumbum. O que é isso aqui no quadrante 3? Também administração de crises, caráter e reputação de camaleão. Você muda de acordo com a situação, com a oportunidade. Se a pessoa te elogia, você ama ela. Se ela te critica, você odeia ela. Você fica carregando os macaquinhos dos outros para ser popular, para as pessoas te dar atenção. Você confunde a atenção com amor. Você acha que quando alguém te dá atenção é porque ela te ama. Você faz papel de vítima. Os relacionamentos são superficiais, baseados em interesses. No quadrante 4 aqui, total irresponsabilidade, passa o dia jogando videogame, passa o final de semana assistindo seriado de televisão, fica procurando emprego. Você não tem um poder pessoal para vender, aí você procura emprego. Você fica dependendo de outras pessoas, dependendo de instituições. Quando você foca aqui no quadrante 2, você passa a ter visão,
você passa a ter objetivo, você passa a ter perspectiva, você passa a ter equilíbrio, você passa a ter controle, quase não tem crises. Então, se você quer ser bem-sucedido, e se você quer ser uma pessoa que tem dinheiro, você precisa fazer isso. Você precisa entender, de uma vez por todas, que você precisa levar as coisas mais a sério, entendeu? Eu não estou dizendo que você não está levando as coisas a sério. Muitas vezes a gente acha que a gente está levando as coisas a sério, mas a gente não está. Por quê? Porque a gente está se iludindo. A gente está confundindo coisas urgentes com coisas importantes. Ou a gente gasta o dia inteiro apagando incêndios, e aí o que acontece? À noite você não tem mais força para nada. Então preste bem atenção que eu vou explicar uma coisa. Se hoje você está aqui maior parte do tempo, por quê? Porque você não pode abandonar as coisas que são urgentes e as coisas que são importantes. Da onde você vai tirar tempo para se focar aqui no quadrante 2, que são as coisas não urgentes, mas importantes? Só tem um lugar da onde você vai tirar força. E isso é dos quadrantes 3 e 2. Agora, para você tirar tempo do quadrante 3, aliás, do 4, do quadrante 3 e 4, para você tirar tempo do quadrante 3 e do quadrante 4 e ir para o quadrante 2, que não te exige nada, você precisa o quê? Você precisa ter uma prioridade forte. Porque você vai ter que dizer não para outras pessoas, você vai ter que dizer não para tua popularidade, você vai precisar dizer não para o Netflix, você vai ter que dizer não para os grupos de WhatsApp, você vai ter que parar de seguir a maior parte das pessoas no Instagram, ficar só com aquelas que você realmente aprende, você vai ter que parar de frequentar tantos grupos de WhatsApp, você vai ter que parar de se envolver com política achando que você vai mudar o mundo, porque isso tudo, na maioria das vezes, são distrações. Você se deixa levar por noticiário, você se deixa levar por outros políticos, você deixa levar por outras pessoas, pela influência, e você se distrai achando que isso é importante. Então, você vai ter que dizer não para todas essas coisas. E como você diz não para uma coisa? Só tem uma maneira de você dizer não para algo. Você ter um sim maior dentro de você. Você ter clareza de propósito. Porque o que você não percebe é o seguinte, você sempre está dizendo não para alguma coisa. Se você diz não para o quadrante 2, você está dizendo não para os seus sonhos. Para um descanso de qualidade. Para uma vida livre. Então, o que você busca verdadeiramente? Qual é esse sim que arde dentro de você? Qual é esse sim que arde dentro de você? O que te faria sair do quadrante 3 e do quadrante 4 e ir para o quadrante 2? Essas coisas todas, elas são coisas que não são confortáveis. Lembra de ontem de noite? Você precisa
sair do seu modo habitual de pensar. Eu fico apavorado, eu fico muito feliz de ver que às 11 horas da noite, em plena segunda-feira, eu tive que fazer a nossa aula mais tarde hoje, por causa da aula do Clube dos 5%, a gente está com quase 4.000 pessoas aqui querendo ouvir essas coisas mais profundas. Isso mostra que existe algo ardendo dentro de você. Então, o que acontece? Você precisa fazer isso. Você precisa fazer esse movimento. Qual movimento? Esse movimento de você aprender coisas. O que você está fazendo aqui agora já é do quadrante 2. Mas você precisa pensar a partir de amanhã. Você precisa pensar a partir de amanhã. Toda atividade que você faz, você precisa classificar ela e qualificar ela em um desses quadrantes. E talvez seja duro no início. Talvez seja duro no início você abrir mão do quadrante 3, que é onde você se torna reconhecido. Por quê? Porque você está carregando os macaquinhos dos outros. Mas isso não é o reconhecimento verdadeiro. Você não precisa comprar o reconhecimento dos outros. Isso não é justo, isso não é legal, você não precisa disso. Se você pegar esse tempo que você fica carregando o macaquinho dos outros e colocar no quadrante 2, você vai poder ajudar muito mais pessoas de maneira espontânea, de maneira natural, de maneira leve, com coração, e não barganhando atenção porque você se sente pequeno. Pessoal, estou fazendo um material, tá? Para você controlar, porque são muitos princípios. Para você escrever o seu princípio aqui, página de anotações, para você marcar as aulas que você está acompanhando ou não, tá? Amanhã eu quero fazer uma atividade escrita, eu quero te passar um PDF para te mandar o PDF, e eu estava discutindo com a minha equipe, a única maneira de fazer isso é você entrar num grupo de WhatsApp. Mas eu tô te falando, não precisa se inscrever, não precisa dar e-mail, nada. É só clicar no link da minha bio, entra no grupo de WhatsApp, que não vou encher teu saco, eu só vou mandar o material complementar para essa série. Essa série está começando, nós estamos na 6ª aula, nós vamos ter mais 29 aulas. E até para a gente mandar lembrete, tá? Para a gente te avisar da aula se houver alguma mudança. Então, o que eu quero que você faça, tá? Para receber esse material, se você quer receber esse material, se você quer ser avisado das coisas ao longo dessa série, é só clicar no link azul e entrar no grupo de WhatsApp. Faça isso agora. Não deixe. Você pode sair a hora que você quiser. Ninguém vai tirar nada de você. Mas entre lá que vai valer a pena. Porque amanhã nós vamos trabalhar. Eu quero começar a trabalhar na definição da sua prioridade. E aí eu quero te mandar questões para você escrever, para você refletir, para você responder. E isso, para te mandar, eu tenho que te mandar de alguma forma. E a melhor forma é um grupo de WhatsApp. Então clica lá e entra, tá bom? Outra coisa, amanhã volta ao normal às 20h45, tá bom? 20h45. Não se perca, não se distraia pelo caminho. Tamo junto, um forte abraço. Vai lá agora, entre no grupo do WhatsApp para já, a partir de amanhã, começar a receber o material de apoio, tá? Primeira coisa que você vai receber é esse material aqui, que é dos 35 princípios, para você ter um controle das aulas que você participou, das aulas que você perdeu, e também você vai ter, imprima isso, você pode colocar o princípio aqui, tá? Os princípios, muitas vezes você não pega eles durante a live, os princípios eles sempre estão no meu feed. Vá lá também e comente. Escreva lá, vá lá, tem 4.000 pessoas na live e tem 200 comentários lá. Por que você não vai lá e coloca um comentário se esse conteúdo é importante para você? Coloca um comentário do que você está achando, do que você está sentindo, o que está fazendo diferença para você. Isso é importante para mim. Quero ler, quero saber.
se isso está fazendo sentido para você ou não. Se não tivesse, você também não estaria aí, mas eu também não sei se você está todo dia. Tá bom? Tamo junto, forte abraço. Amanhã, às 20h45 de novo.